Olá, eu sou a Teacher Elaine, aqui do Povoado Conceição. Vocês também têm aula com a Teacher Simone, lá em São João da Canabrava. Hoje com vocês aqui do 9º ano, para nossa aula de inglês, onde teremos como tema o moral verb and have you. Moral verb and have you. Modal verbos and have to. Então, gente, vamos falar um pouquinho, né, sobre esses verbos modais e o have you. O primeiro aqui, o shall, must, may e might, são verbos modais que podem exprimir diversos significados. Aqui veremos como podem ser usados para falar de recomendações ou sugestões, obrigações ou probabilidade. O shall é um verbo modal utilizado quando nos referimos a recomendações ou sugestões. Must, por sua vez, assim como have you, indica na afirmativa uma obrigação ou necessidade. Na negativa, must not expressa uma proibição, ao passo que don't ou doesn't, o have you, indica a falta de obrigatoriedade. Já may e might expressam, como visto no capítulo anterior, ideias semelhantes, uma probabilidade no presente ou no futuro. Então, quer dizer que esses dois, eles são semelhantes e eles vão indicar uma probabilidade no presente e no futuro. No que tange a forma may, might, shall e must são semelhantes, pois eles não se flexionam, ou seja, a sua forma é sempre a mesma. Depois do verbo modal, basta acrescentar o verbo principal na forma básica. Então, primeiro se coloca o verbo modal e depois se coloca o verbo principal. Na negativa, acrescentamos not ao modal verbo, ou no caso de must e should, utilizamos também as respectivas formas contraídas, must not e should not. Já o have you precisa ser conjugado. Sua forma varia conforme o tempo, o número e a pessoa. Além disso, a forma negativa e interrogativa, usando verbos auxiliares como do, does ou did, por exemplo. Então, vamos lá, gente, para os exemplos. No primeiro exemplo, temos aí twice shall apply clothes and accessories. Devemos reciclar roupas e acessórios. Nesse caso, usamos shall de maneira sem estar na negativa, ele está na forma afirmativa. E já na questão 2, no exemplo 2, temos aí ele na forma negativa e contraída, que fica assim: He should buy new clothes merch. Ele não deveria comprar roupas novas todos os meses. Então, aí, depois do he, tem o shall, que está na forma negativa, abreviada, que fica a mesma coisa, igual ao shall not. Já no terceiro exemplo, temos o exemplo de must. Na afirmativa, they must choose sustentável material. Eles devem escolher materiais sustentáveis. E já no quarto exemplo, temos o must na forma negativa, abreviada e comum,
que fica fashion must be a synonym for wasting. Fica a moda, não deve ser sinônimo de desperdício. Então, o must not, abreviado, é a mesma coisa que must not. E já o quinto exemplo é onde a gente pode usar o I, you, try, they e o have. Aí, responsável, when choosing clothes. Eu, você, nós, eles temos que ser responsáveis na escolha de nossa roupa. Então, gente, aqui foi um pouquinho só de alguns exemplos, né? Como a gente deve usar esses verbos modais em situações afirmativas, negativas e negativas contraídas. Agora eu vou deixar aqui uma activity para vocês, que é uma atividade. Vocês irão elaborar frases em inglês no caderno, usando os modal verbos, no caso, o shall, must, may, might e o have. Então, vocês irão fazer isso no caderno, tá bom? Uma frasezinha de cada, para ver se realmente vocês aprenderam. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Thank you. Um abraço virtual e até a nossa próxima aula.